No Saber Direito desta semana, você vai aprender mais sobre direito tributário. Durante as 5 aulas do curso de processo tributário, o professor Jules Queiroz vai tratar de ações do fisco e ações do contribuinte. Começa agora a aula 3. Olá, colegas. Muito bem-vindos aqui ao Saber Direito da TV Justiça, em que essa semana a gente está discutindo processo tributário. Na aula passada, nós falamos da execução fiscal e das demais ações exacionais, como é o caso da cautelar fiscal. E aí ficou uma pergunta no ar: como o executado, o contribuinte, reage à execução fiscal? A gente vai responder essa pergunta hoje, falando de embargos da execução fiscal, embargo de terceiro, exceção de pré-executividade. Mas antes disso, a gente precisa abordar um outro tema ainda da execução fiscal, que é o chamado redirecionamento. Pessoal, em direito tributário é muito corrente a distinção entre o contribuinte e o responsável. O contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, é aquele que pratica um fato gerador previsto em lei. Ele é titular tanto do crédito quanto, em regra, da responsabilidade. Mas existe a possibilidade de a legislação eleger responsáveis pelo crédito tributário. São aqueles que não são parte da relação de crédito, mas carregam a responsabilidade de adimplir a dívida em virtude de uma disposição expressa em lei. Essa responsabilidade pode se dar tanto por substituição, em que ela é anterior ao fato gerador, quanto por transferência, que é aquela posterior à ocorrência do fato gerador. O redirecionamento é uma expressão processual do fenômeno da responsabilidade tributária, ou seja, é a maneira processual pela qual a Fazenda busca atingir, com a execução, o patrimônio de alguém que não seja diretamente o contribuinte. O redirecionamento, em regra, ele ocorre depois da proposição da execução fiscal. Existem basicamente duas formas, até três formas, de se colocar um responsável no polo passivo da execução fiscal. A primeira é se esse responsável ele constar expressamente do lançamento, ou seja, no momento do lançamento tributário, eu autuo tanto o contribuinte quanto o responsável. A segunda hipótese é depois do lançamento, se o responsável ainda não tiver sido incluído no polo passivo da obrigação tributária, então ele vai ser incluído pela Fazenda no momento da inscrição em dívida ativa. Ou seja, o fisco, na hora de exercer o controle de legalidade, ele identifica uma hipótese de responsabilidade e faz um redirecionamento administrativo. O responsável já vai constar da certidão de dívida ativa. No âmbito federal, isso ocorre por um procedimento chamado Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade, que é processado perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E a terceira hipótese de redirecionamento é quando ele ocorre já ajuizada a execução fiscal. Ajuizada a execução fiscal, o fisco busca outra pessoa e redireciona essa execução já ajuizada para esse responsável tributário. A distinção principal entre esses métodos é que se o nome do contribuinte, aliás, do responsável, já constar da CDA quando da proposição da ação, ou seja, ou ele constou do lançamento, ou sua responsabilidade foi reconhecida em um procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade, então o ônus da prova sobre a responsabilidade é do contribuinte. Por quê? Porque a certidão de dívida ativa, ela goza de presunção de liquidez e certeza, o que transfere o ônus da prova ao contribuinte. Entretanto, se o redirecionamento ocorrer depois de proposta a execução fiscal, ou seja, em que o responsável não consta expressamente da CDA, então o ônus da prova da responsabilidade ele é do fisco. O fisco, a Fazenda Pública, vai ter que demonstrar na execução que esta pessoa eleita ela é um responsável tributário. Nós precisamos aqui lembrar das regras de retificação da certidão de dívida ativa. Eu posso, a qualquer tempo, antes da sentença de embargos,
não é? Súmula 392 do STJ, que a gente viu na aula passada, modificar a CDA. Mas eu não posso modificá-la para acrescentar um novo responsável ou um novo contribuinte. Se eu já tenho uma CDA protocolada e eu quiser acrescentar um responsável ou um contribuinte, eu vou ter que fazer um redirecionamento. Tá? Então, eu tenho o redirecionamento, por assim dizer, no lançamento, na CDA e na execução. A gente, nesta aula, vai focar no redirecionamento no momento da execução. Vamos relembrar da súmula 392 do STJ. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Primeiramente, a gente tem uma pequena exceção a essa regra, tá? Por exemplo, no caso da falência de pessoas jurídicas. Na hipótese de se ajuizar uma execução fiscal em face de uma pessoa jurídica e se notar que antes do ajuizamento ela estava falida, ou seja, ela foi declarada insolvente, constituída administrador judicial, processada por ação de haveres, ou seja, ela deixou de existir, ela, a empresa, e passou a existir um ente despersonalizado no seu lugar, que é uma massa falida. É o que o direito civil chama de ente de personificação anômala. Tá? Nessa hipótese, se eu ajuizo contra a empresa Fulana S.A., e depois do ajuizamento eu descubro que o que existe é massa falida da Fulana S.A., a jurisprudência do STJ admite a substituição da CDA para dela fazer constar a massa falida, tá? Porque se entende que isso é mera irregularidade. Atenção, o STJ não entende a mesma coisa no caso de pessoa falecida. Tá? Se se ajuiza uma execução fiscal em face de pessoa já falecida, é necessário extinguir essa execução fiscal e depois ser proposta a outra contra o seu espólio. Tá? Dito isso, a gente tem que entrar nas hipóteses de redirecionamento. A hipótese de redirecionamento mais comum em execução fiscal é a chamada dissolução irregular. O que é dissolução irregular? Uma pessoa jurídica, se ela fica sem condições de cumprir as suas obrigações ou se os sócios desejam encerrar o negócio, ela deve seguir ritos específicos do direito civil e empresarial para encerrar suas atividades. Ela pode, por exemplo, entrar em falência, tá? Ou ela pode ter uma dissolução do ponto de vista do direito empresarial, hipótese em qual seus direitos e obrigações serão distribuídos pelos sócios. Tá? Ocorre que se uma empresa parar de funcionar no seu endereço comunicado ao fisco, tá? Sem nenhum desses procedimentos, ela praticou uma dissolução irregular. Tá? E se ela foi dissolvida irregularmente, o entendimento pacificado do STJ, na súmula 435, é que pode haver o redirecionamento da execução fiscal para os sócios dessa empresa dissolvida irregularmente. Para qualquer sócio? Não para qualquer sócio. Apenas para os sócios administradores da empresa. Suponha que a empresa ABC Limitada dissolveu-se irregularmente. O oficial de justiça da execução fiscal chegou lá, notou que não está funcionando lá nenhuma empresa e não tem nenhum empregado. Os sócios da empresa são A, B e C, sendo que A é o gestor da empresa. Eu posso redirecionar a execução para B e C? Certo que não, porque eles não são gestores da empresa. E como não são gestores da empresa, eles não praticaram um ato ilícito. Isso nos leva ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, que é a hipótese de responsabilidade que justifica o redirecionamento por dissolução irregular. O artigo 135, ele prevê que a responsabilidade é pessoal dos diretores, caso pratiquem atos em violação à legislação, e por legislação entenda-se não a legislação tributária, porque se fosse a legislação tributária, haveria apenas redirecionamento por dívida tributária, o que não é admissível, mas sim a legislação penal, comercial, civil, administrativa, tá? Por violação à legislação, aos contratos e aos estatutos sociais. Aquele sócio que autoriza que a pessoa jurídica pratique dissolução irregular, que ela pare de funcionar irregularmente, ele violou o artigo 135 do Código Tributário Nacional, o que justifica o redirecionamento da execução contra ele, não contra os demais sócios que não têm poderes de gestão.
Notem que eu posso reconhecer a dissolução irregular tanto antes quanto depois do ajuizamento da ação executiva. Se eu reconhecer antes, eu posso colocar esse sócio dentro da CDA, hipótese na qual vai ser a responsabilidade dele dizer ou que não houve dissolução irregular ou que ele não é um sócio com poderes de gestão, por exemplo. Agora, se eu acrescento no polo passivo da execução fiscal após o seu ajuizamento, então isso significa que o ônus da prova de demonstrar a dissolução irregular é da Fazenda Pública, não do contribuinte que demonstrar que ela não aconteceu. Ao mesmo tempo, é preciso que o fisco demonstre que esse sócio ao qual foi redirecionada a execução, ele tinha poderes de gestão. Ora, os poderes de gestão são comprovados mediante os contratos e atos societários que atribuem esses poderes a determinado sujeito. Por outro lado, a dissolução irregular, no mais das vezes, se demonstra com a ida do oficial de justiça ao endereço da empresa comunicado ao fisco e nesse endereço não mais funciona a dita empresa. Nós tivemos recentemente um julgamento de um recurso especial 1.377.019 do Superior Tribunal de Justiça que decidiu qual dos sócios é aquele responsável pela dissolução irregular. Porque veja bem, eu tenho dois marcos relevantes. Primeiro, o marco temporal do fato gerador do tributo. Suponhamos que foi imposto de renda de um determinado exercício, do exercício 2012. Tá? 2012 está muito longe, 10 anos. Então, vamos lá para 2020. Tá? Digamos, imposto de renda do exercício 2020. O sócio gestor era A. Só que A deixou de ser gestor, se retirou da sociedade e em 2023 o sócio gestor é B. Se eu tiver um lançamento tributário lá em 2020 e houve a dissolução irregular em 2023, quem eu posso responsabilizar? A, que era sócio gestor ao tempo do fato gerador, ou B, que era sócio gestor ao tempo da dissolução? Para o STJ, é o sócio B, que era sócio ao tempo da dissolução. Por quê? Porque o ato ilícito não é a própria constituição do tributo. O ato ilícito que se visa combater, com base no artigo 135 do Código Tributário, é a dissolução irregular. E quem praticou a dissolução irregular é aquele que era sócio ao tempo, por exemplo, da citação frustrada. Ou seja, A, que era sócio ao tempo do fato gerador, mas se retirou antes da dissolução irregular, ele não pode ser alvo de redirecionamento. Outro tema relevante enfrentado pelo STJ em sede de repetitivo, no 1.201.993, tá? É o prazo prescricional do redirecionamento. Por quê? Meus caros, o redirecionamento é o exercício do direito de ação contra um determinado devedor. Então, ele se sujeita, naturalmente, a prazos prescricionais, sob pena de eternização no tempo de relações jurídicas. E o STJ decidiu as seguintes situações. Se a dissolução irregular pré-existe a citação, então o prazo prescricional ele vai contar a partir da citação frustrada da pessoa jurídica. Tá? Então, se eu tenho a dissolução irregular anterior, então a prescrição vai contar da citação frustrada. Agora, se eu tenho uma dissolução posterior à citação, tá? Então o prazo prescricional vai contar da ciência da Fazenda daquele ato que identificou a dissolução irregular. É óbvio, é a noção de accionata, ou seja, eu só posso ter um direito de ação quando eu perceber violado o meu direito. Tá? Então, nesse caso da dissolução irregular posterior à citação, por óbvio, eu tive uma citação válida da empresa, mas em momentos posteriores, exemplo, uma penhora, essa empresa não foi localizada no seu endereço. E vai ser desta data que vai contar o prazo da prescrição da dissolução irregular. Mas tem uma questão super importante. Em qualquer caso, é preciso que se demonstre a inércia da Fazenda em promover a citação da pessoa jurídica. Se a Fazenda está tentando o tempo todo promover a citação, então não há prescrição do redirecionamento. Pode até haver prescrição intercorrente da própria execução fiscal, mas não do redirecionamento. Meus caros, feitas essas colocações, é importante que agora a gente entre para a segunda parte da nossa aula, em que a gente vai falar das defesas do executado. Tá? Basicamente, a defesa por excelência do executado
são os embargos à execução fiscal. Mas existem outras, como, por exemplo, os embargos de terceiro, a exceção de pré-executividade e as defesas que nós chamamos heterotópicas, tá? Então, comecemos pelos embargos à execução, que tem previsão expressa no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei. Qual é a forma desta lei? Nos embargos, tá? O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia ou da intimação da penhora. O que isso significa? Só é possível propor embargos ou opor embargos, como se fala mais tecnicamente, uma vez garantido o juízo, ou seja, tenho que ter depósito bancário de dinheiro, tenho que ter fiança bancária ou seguro-garantia e tenho que ter penhora, mas não apenas penhora, a intimação do executado da penhora. Nos embargos, meus caros, nós temos a regra da concentração das alegações. Parágrafo 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerendo provas, e juntar aos autos, documentos e rol de testemunhas até 3, ou a critério do juiz até o dobro desse limite. Lembrar, meus caros, que os embargos, eles são uma ação de conhecimento autônoma. Ora, a execução não discute se há ou se não há direito. Ela só busca satisfazer o crédito da Fazenda Pública. Razão pela qual, para haver uma discussão a respeito do direito de fundo, é necessário que se proponha uma ação de conhecimento, que são os embargos. Então você, colega advogado de contribuinte, sabe que se você for opor embargos, você não deve opor esses embargos dentro do mesmo processo de execução, mas sim distribuir uma ação autônoma, pagando inclusive custas, tá? E essa ação vai ser conexa à execução fiscal, tá? Então vai ser uma ação completamente à parte, o que não acontece, por exemplo, na exceção de pré-executividade. Os embargos à execução fiscal, meus caros, então eles podem ser definidos como uma ação anti-exacional, ou seja, de iniciativa do contribuinte contra o fisco, constitutiva negativa que visa desconstituir total ou parcialmente o título executivo extrajudicial, a CDA. Tá? Eu posso até atacar vícios de um documento anterior, que é o próprio lançamento, só que o objeto dos embargos é a CDA. É diferente, por exemplo, se eu me utilizar de uma defesa heterotópica, como uma ação anulatória de crédito tributário, em que eu vou atacar não a CDA, mas o próprio lançamento anterior. Percebe? Qual é o prazo para opor embargos? Eu já li a legislação para vocês, ele conta da garantia do juízo. Só que há jurisprudência a respeito desse tema, tá? Da intimação do executado, da redução a termo do depósito, ou seja, eu realizo o depósito judicial, tá? A secretaria certifica esse depósito nos autos e me intima dessa certificação. A partir dessa data, conta o prazo para embargos de 30 dias. Da intimação do executado, da aceitação da fiança, eu apresento uma carta de fiança, um seguro-garantia judicial, e o juízo aceita ou não, tá? A partir da intimação dessa aceitação, conta o prazo, e da intimação da penhora, tá? Independente da juntada aos autos da respectiva prova, que é o auto de avaliação, de penhora e avaliação, tá? E aí, nós discutimos na aula passada a possibilidade de eu modificar a penhora, liberar a penhora, reforçar a penhora, reduzir a penhora, ou seja, modificar a situação patrimonial dessa penhora. Pela jurisprudência, tá? O termo inicial é da primeira penhora, tá? Ainda que seja insuficiente, ilegítima ou excessiva. Se eu tiver ato de modificação, eu não reabro o prazo de embargos. Existe apenas uma hipótese de reabertura do prazo de embargos, que a gente analisou na aula passada, no próprio texto da Lei de Execução Fiscal, que é a substituição ou alteração da CDA. Se a CDA é alterada ou substituída, é reaberto o prazo de embargos com relação à parte alterada ou substituída. As demais já têm o objeto precluso no prazo inicial. É importante nós lembrarmos que existem situações de rejeição liminar
dos embargos, ou seja, que sequer eles serão conhecidos. Estão previstos no artigo 918 do Código de Processo Civil. Aqui um exercício de diálogo das fontes. Se eles forem intempestivos, por óbvio, em deferimento da inicial e em procedência liminar do pedido, ou seja, aquelas hipóteses do processo de conhecimento comum, e se eles forem manifestamente protelatórios. É uma defesa que no jargão judiciário se chama de nariz de cera, que é aquela que derrete no sol, tá? E a oposição de embargos protelatórios, inclusive, é ata atentatória à dignidade da justiça, o que enseja multa por litigância de má-fé. Se o embargante alegar, isso também está previsto no Código de Processo Civil, artigo 917, parágrafo 3º, se ele alegar excesso de execução dos embargos, ele é obrigado a dizer qual é o valor que ele entende devido. Por quê? Porque quanto ao valor devido vai prosseguir a execução e quanto ao valor questionado, a execução vai tramitar na discussão dos embargos. Tá? Se não for identificado o valor devido, então sequer serão conhecidos os embargos. E aí nós vamos, meus caros, a uma discussão muito importante, que é do efeito suspensivo dos embargos à execução. A Lei de Execução Fiscal de 1980, de acordo com o Código de 1973, exigia a prévia garantia do juízo para a oposição de embargos. Ocorre que lá nos anos 2000, o Código de Processo Civil foi alterado para dispensar, tá, a garantia do juízo para a oposição de embargos. A garantia do juízo, tá, passou a ser exigida apenas para se dar efeito suspensivo a esses embargos, além do fumus boniuris e o periculum in mora, mas a mera oposição dos embargos não. E aí se criou uma discussão sobre se essa disposição seria aplicável ou não à execução fiscal. E haviam basicamente três posições. Primeiro, se aplica a lei de execução fiscal porque ela é especial em relação ao Código de Processo Civil. A segunda, que se aplica o Código de Processo Civil, hipótese na qual eu não peço garantia do juízo para apresentar embargos, porque não há relação de lei geral e lei especial, porque quando é ditada a lei de execução fiscal previa a mesma coisa que o Código de Processo Civil, ou a terceira hipótese é aplicar o melhor dos dois mundos, exigir a garantia do juízo para opor embargos e ainda exigir fumus boniuris e periculum in mora para se dar efeito suspensivo aos embargos. O Superior Tribunal de Justiça, tá, no julgamento do recurso especial 1.272.827, relator do ministro Mauro Campbell, de caráter repetitivo, decidiu por essa terceira corrente. Ou seja, primeiro, é pressuposto dos embargos de execução a garantia do juízo. Se eu não tiver garantia, sequer eu posso opor embargos. Tá? Segundo, para dar efeito suspensivo aos embargos, eu também tenho que demonstrar fumus boniuris e periculum in mora, ou seja, eu tenho que demonstrar a probabilidade do meu direito. Eu tenho que mostrar que esse meu direito tem probabilidade de ser correto. Atenção! Probabilidade do direito não quer dizer a mesma coisa que certeza do direito. Tá? Isso seria direito líquido e certo, que é o caso, por exemplo, de mandado de segurança. Eu não exijo certeza e liquidez do direito, mas sim a sua probabilidade. Fumus boniuris é a fumaça do bom direito e periculum in mora, que é o perigo da demora. Tá? Uma dica prática, para eu ter efeito suspensivo nos embargos, eu tenho que ter garantia e fumus boniuris e periculum in mora. Tudo bem. Mas existe uma fase da execução fiscal em que eu sempre vou ter efeito suspensivo dos embargos, independente de qualquer coisa, que é a chamada fase satisfativa. Depois que eu converto bens em dinheiro, eu tenho a conversão em renda da União dos Estados desse dinheiro, ou seja, o Estado receber efetivamente o dinheiro. Tá? Nesse caso, pelo artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Execução Fiscal, eu só posso converter em renda o depósito após o julgamento dos embargos. Então, em qualquer caso, na fase satisfativa da execução, eu vou ter um micro efeito suspensivo. Prezados, a rigor, a compensação, ela não pode ser arguída como
defesa em embargos à execução, tá? Via de regra. Mas a jurisprudência, tá, vem modificando esse entendimento. Por exemplo, súmula 394 do STJ. É admissível em embargos à execução compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Então, esse tipo de compensação, quando tem adiantamentos durante o exercício retidos da minha fonte pagadora, eles podem ser compensados com imposto de renda ao final do exercício, mesmo em embargos à execução fiscal. Na jurisprudência do STJ, também se admite alegar compensação que já foi reconhecida, ou administrativa ou judicialmente. Por quê? Porque eu já tenho uma decisão, ou administrativa ou judicial, que torna líquido e certo esse direito à compensação. O que eu não posso é levar à cognição, pela vez primeira, tá? Essa matéria em sede de embargos à execução. Outra questão importante dos embargos, meus caros, que é muito importante na prática, é o chamado parcelamento defensivo. Tá? O parcelamento é uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tá? E existe uma previsão específica de parcelamento em execução civil, artigo 916 do Código de Processo. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescidas de custas e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros. Tá? Então, esse é o chamado parcelamento defensivo que é proposto no prazo dos embargos. Ele não tem tanta utilidade no processo judicial tributário, porque no direito tributário, em geral, eu tenho legislações de parcelamento mais favoráveis, os famosos refis, programas de recuperação fiscal. Se o contribuinte, ainda que ajuizado a execução fiscal, é elegível para um parcelamento, ele pode parcelar o crédito de maneira que vai suspender a execução fiscal. Mas atenção, se já houver penhora, tá? Sobretudo em dinheiro, o parcelamento não suspende a penhora, ela vai ser mantida até a quitação do parcelamento. E não raro, sobretudo em parcelamentos federais, se essa penhora for em dinheiro, ela vai ser desde logo convertida em renda no parcelamento e vai quitar uma parte da dívida. Uma vez distribuídos os embargos, a Fazenda é citada, já que é uma ação de conhecimento, para impugnar os embargos em 30 dias. Essa impugnação nada mais é, meus caros e minhas caras, do que uma contestação, já que os embargos são ação originária. Em seguida, se necessário, haverá audiência de instrução ou outras instruções processuais como perícia, julgamento e recurso. Tá? O recurso cabível, caso seja extinta a execução, é a apelação. Tá? Na verdade, sempre que eu julgar embargos, vai ser cabível a apelação, exceto em uma hipótese, tá? Os chamados recursos de alçada. Tá? Os recursos de alçada são aqueles abaixo de um determinado valor previsto na Lei de Execução Fiscal, salvo engano, 50 obrigações do Tesouro Nacional, tá? Hipótese na qual só vão caber embargos de declaração dessa decisão ou embargos infringentes ao próprio juízo da execução. Nos demais casos, é cabível a apelação. É importante lembrar que o artigo 496, tá, do Código de Processo Civil prevê que a sentença que julga procedentes os embargos da execução, ela deve ser submetida ao duplo grau necessário, ou seja, ainda que não haja apelação, se os embargos forem procedentes, no caso da União, acima de 1.000 salários mínimos, a sentença vai ser remetida ao tribunal para ser reexaminada. No caso de estados e DF, 500 salários mínimos e no caso de municípios, 100 salários mínimos, tá? Exceto se essa decisão estiver de acordo com súmula do Tribunal Superior, acórdão do STF e STJ em repercussão geral ou repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas e orientação vinculante no âmbito administrativo da própria Fazenda Pública, meus caros. Qualquer outra hipótese será de apelação. Então, esses são os chamados embargos do executado, que são a defesa por excelência do contribuinte. Ocorre que existem outras formas, tá, e outras pessoas que podem ser afetadas pela execução fiscal. Suponha, por exemplo, que você comprou um apartamento, tá? E de repente, ao chegar ao registro, viu que o seu apartamento, após a aquisição, foi penhorado por uma dívida do alienante, ou seja, você, terceiro, sem relação alguma com esse débito tributário, que se resguardou
por exemplo, exigindo a certidão negativa de débitos no momento da aquisição, teve o seu patrimônio afetado por essa execução fiscal. Se isso acontecer, você tem direito a mover uma ação de conhecimento chamada de embargos de terceiro. Os embargos de terceiro estão previstos lá no artigo 674 do Código de Processo Civil comum, não da Lei de Execução Fiscal, mas eles são perfeitamente cabíveis também na execução fiscal. Tá? A diferença dos embargos de terceiro para os embargos da execução fiscal é o seu efeito suspensivo. Nele só se exige que aquele que sofreu turbação ou esbulho em função de uma execução fiscal comprove a sua posse ou propriedade sobre o bem, ou seja, a chamada prova sumária da posse. Os embargos de terceiro são basicamente uma ação possessória, tá? De maneira que provados esses critérios, independentemente de eu ter garantia do juízo, tá? Eu posso ter o efeito suspensivo. Tá? Por quê? Porque esses embargos são propostos por um terceiro que não o contribuinte executado. Importante você, advogado, que atua em defesa dos contribuintes, ter acesso à execução fiscal primeiro para compreender por qual razão você está sendo esbulhado. Agora, é preciso saber que o terceiro não tem legitimidade, via de regra, para questionar a própria obrigação tributária, porque essa legitimidade é apenas daquele que tem a sujeição passiva do débito. O que é possível é você discutir que esse bem ou esse valor que foi penhorado, ele não pode ser sujeito a penhora porque ele foi adquirido de boa fé. Então vamos lá aos artigos que tratam disso no Código de Processo Civil. Artigo 674, quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Essa é a previsão dos embargos. Artigo 677. Na petição inicial, o embargante fará prova sumária de sua posse e de seu domínio na qualidade de terceiro, oferecendo documentos ou rol de testemunhas. O que eu falei, prova sumária da posse. Artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas executivas sobre os bens objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Percebam que eu não exijo garantia do juízo, também não exijo perículo in mora, exijo apenas uma prova suficiente de que eu, terceiro, tinha posse de boa-fé e fui turbado dessa posse. Prezados, o artigo 675 do Código de Processo Civil prevê que o prazo, tá, para a oposição dos embargos de terceiro é de 5 dias, depois da adjudicação ou alienação por motivo particular ou da arrematação. Tá? Esse prazo, por óbvio, só pode ser contado a partir da ciência do terceiro desses atos aquisitivos da propriedade por outrem, por esses atos de turbação ou esbulho, porque é a questão da accionata, mais uma vez. Eu só posso passar a correr prazo quando tenho conhecimento do direito que foi violado. Prezados, só que aí sempre existia um problema, sobretudo na execução fiscal, com essa questão da garantia do juízo. Muitas vezes os contribuintes, eles tinham seus direitos violados na execução fiscal, tá? E o direito do contribuinte era tão cristalino, mas tão cristalino, que parecia abusivo do judiciário exigir a garantia do juízo. Imagine que você receba uma execução fiscal baseada em uma lei flagrantemente inconstitucional, por exemplo, um tributo instituído por decreto, e você ser obrigado a garantir o juízo com dinheiro ou bens, tá? Para poder questionar esse débito. A jurisprudência, então, ciente desse tipo de situação, passou a admitir uma defesa atípica à execução fiscal, chamada exceção de pré-executividade. Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. É cabível a exceção de pré-executividade se eu conseguir demonstrar de plano o meu direito, ou seja, que eu tenha prova pré-constituída, e em matérias que são cognoscíveis de ofício, tá? Ou seja, se eu posso fazer prova sumária do meu direito no processo.
A exceção de pré-executividade, ao contrário dos embargos, ela não é uma ação autônoma, ela é uma mera petição juntada nos autos da execução fiscal, independente de qualquer garantia ou de qualquer maior formalidade. Importante notar que a exceção de pré-executividade, ela tem esses dois requisitos. A prova pré-constituída é aquela que pode ser produzida de plano sem dilação. Via de regra, é uma prova documental, tá? Por exemplo, é que esse valor é indenizatório, portanto, não deve incidir imposto de renda, tá? Uma prova do valor do valor declarado de reserva legal para fins de ITR, tá? Se eu consigo fazer prova sumária desse meu direito, eu preenchi um dos requisitos da exceção de pré-executividade. E a outra é que a matéria seja cognoscível de ofício, ou seja uma matéria de ordem pública. Interessa notar que em direito tributário, praticamente tudo, se não tudo, é matéria de ordem pública. Tá? Por quê? Porque o direito tributário ele é sujeito ao princípio e à regra e ao postulado da legalidade, ou seja, só pode ser feito o que for autorizado pela lei. E se tudo depende de lei, se tudo depende de autorização legislativa, então tudo no direito tributário é matéria de ordem pública, muito embora sejam direitos patrimoniais. Tá? Em função das particularidades do princípio da legalidade no direito tributário, me parece que dificilmente eu vou encontrar uma matéria em direito tributário que não seja de ordem pública, ou seja, que não seja cognoscível de ofício para fins de exceção de pré-executividade. E o que é que não depende de dilação probatória? Matéria exclusivamente de direito, fatos que sejam incontroversos, fatos demonstrados documentalmente, fatos que são demonstráveis pelos próprios autos da execução fiscal. Então, demonstrado isso, faço jus à minha exceção de pré-executividade, que na realidade é uma das defesas mais comuns na execução fiscal. E qual é o procedimento da exceção de pré-executividade? A gente tem que lembrar que, ao contrário dos embargos, não existe previsão legal de efeito suspensivo para a exceção de pré-executividade. Também não existe previsão de rito para ela na legislação processual. Então, como se tramita essa defesa? Uma vez recebida a exceção de pré-executividade, o juiz deve analisá-la sumariamente e intimar a fazenda a se manifestar, a impugnar a exceção de pré-executividade e logo em seguida decidir. Não existe efeito suspensivo, mas via de regra, como o debate é muito rápido a exceção de pré-executividade, não há sequer necessidade, porque não há tempo de praticar atos executivos anteriormente à conclusão desse julgamento. Por outro lado, na hipótese de ser acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir completamente o crédito tributário, de maneira que se extingue a execução fiscal, o recurso cabível é de apelação. Se for julgado improcedente a exceção de pré-executividade, ou seja, se ela não for acolhida, ou se ela for acolhida parcialmente, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Prezados, nós falamos dos embargos de execução, nós falamos dos embargos de terceiro, da exceção de pré-executividade e agora vamos falar das defesas heterotópicas, ou seja, aquelas ações que não foram pensadas para ser utilizadas como ações de defesa na execução fiscal, mas elas podem ser extraordinariamente assim utilizadas. Percebam que uma coisa é defesa heterotópica, outra coisa é defesa atípica. A exceção de pré-executividade é uma defesa atípica, mas não é heterotópica. Tá? Já os embargos, seja a execução, seja de terceiro, eles são defesas típicas da execução fiscal. Tá? Então, nós podemos definir as defesas heterotópicas na execução fiscal como aquelas que são prejudiciais à execução fiscal e não dela incidentais. Os embargos de execução são incidentais à execução fiscal. As defesas heterotópicas são incidentais. Exemplos de defesas heterotópicas: ação anulatória de crédito tributário, o mandado de segurança. Tá? Por que é importante eu conhecer essas defesas heterotópicas? Porque muitas vezes, quando o cliente chega para você, advogado do contribuinte, tá, já está exaurido o prazo para embargos. Tá? Nessa hipótese, você realmente não pode ajuizar novos embargos. Você pode, se for o caso,
ajuizar uma exceção de pré-executividade, ou você pode apresentar uma defesa heterotópica. Em geral, essa defesa ela vai ser uma anulatória de crédito tributário. Ou você vai tentar anular a CDA ou o lançamento no qual ela se baseou. Percebe? Então, essa defesa heterotópica ela vai ser desconstitutiva do crédito tributário. Percebam que se essa defesa heterotópica ela for substitutiva de embargos, tá? Se ela for proposta no lugar dos embargos, a jurisprudência autoriza o magistrado a exigir a garantia da execução, tá? Para poder conhecer essa defesa heterotópica. Isso no caso dela ser substitutiva de embargos, como só de ser na maior parte dos casos, tá? Via de regra, essa defesa ela não vai ter efeito suspensivo. Por quê? Artigo 784, parágrafo 1º do Código de Processo. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Ou seja, eu questionar o título executivo não implica automaticamente em suspensão dos efeitos. Para eu ter suspensão dos efeitos, tá? Eu tenho que garantir efetivamente o juízo. Se eu não garantir o juízo, eu não terei efeito suspensivo. Tá? Tem determinados juízes que sequer admitem o efeito suspensivo, tá? De ações heterotópicas. Mas é importante que se garanta, porque se não houvesse efeito suspensivo, mercê do rito das ações heterotópicas, não raro elas serão julgadas depois da fase satisfativa da execução fiscal. Então, é de bom tom se oportunizar pelo menos a suspensão da fase satisfativa mediante a garantia do juízo. Importa a gente entender também que a ação heterotópica ela é conexa à execução fiscal. Ou seja, ela deve ser julgada, via de regra, pelo mesmo juízo competente da execução fiscal. Nas leis de organização judiciária, via de regra, as execuções fiscais elas são julgadas em varas específicas. E essas varas têm competência, tá, para receber ações, tanto embargos quanto ações anulatórias, mandados de segurança de caráter heterotópico, porque seria necessário que isso fosse julgado conjuntamente para não haver decisões contraditórias. É importante notar, meus caros, que também tem uma previsão, artigo 313, inciso 5, a linha A do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão, tá? Que prevê a suspensão quando uma sentença de mérito, suspensão de uma ação quando a sentença de mérito, depender do julgamento de outro caso, tá? Muitas vezes isso é arguido como forma de suspender necessariamente as execuções fiscais, tá? Por intermédio de ações heterotópicas. Importa notar que, via de regra, não é possível se arguir esse dispositivo. Por quê? Porque quando eu falo de sentença de mérito, eu estou falando de uma ação de conhecimento, tá? A ação judicial de execução fiscal, ela não é uma ação de conhecimento, ela é uma ação executiva, razão pela qual ela não submete a esse dispositivo, tá? Ela submete ao outro, que eu acabei de ler para vocês, que diz que a ação executiva não é suspensa em virtude de outra ação que questiona o próprio título executivo. Vamos, meus caros, então, recapitular, tá? Vamos recapitular o que a gente tem até aqui. Se eu estou sofrendo uma execução fiscal, a minha maneira ordinária de me defender é por intermédio dos embargos à execução. Esses embargos, eles só serão cabíveis, em primeiro lugar, se eu tiver se eu tiver a garantia do juízo por depósito, fiança, seguro, garantia ou até mesmo penhora. Percebam que pelos embargos só serem cabíveis após a garantia do juízo, é possível inclusive que o contribuinte, antes de ajuizada até mesmo a execução fiscal, proponha cautelares de garantia. Ele ajuiza uma ação cautelar preparatória de embargos, garantindo o juízo para ele propor os embargos, inclusive, antes mesmo da ação executiva. Isso não é raro em direito tributário, tá? Então, os embargos, eles pressupõem a garantia do juízo.
Por sua vez, o efeito suspensivo dos embargos, ele demanda, além dessa garantia, tá? Demanda também o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não exige certeza e liquidez, mas pelo menos probabilidade do direito alegado e perigo da demora. Esse perigo da demora é até pressuposto, porque as pessoas que não têm esse efeito suspensivo terão seus bens expropriados. Suponha que eu não tenho a garantia do juízo. Ora, se for uma questão cognoscível de ofício, tá? E eu tenho a prova plena do meu direito alegado, eu posso partir para uma exceção de pré-executividade, que é uma defesa atípica processada no bojo da própria execução fiscal, em que eu apresento a minha defesa, que vai sumariamente ser apreciada pelo juízo. Essa exceção não tem, via de regra, efeito suspensivo, e ela tem uma tramitação curta e rápida, oportunizando apenas manifestação da fazenda. Ela também não tem um prazo específico para ela ser apresentada. Uma questão importante é a gente entender que eu não posso ficar discutindo e rediscutindo matérias, ora em embargos, ora em exceção de pré-executividade. Se eu debater uma matéria em exceção de pré-executividade e essa matéria foi julgada no mérito, então eu não posso rediscuti-la em sede de embargos. Eu posso rediscuti-la se ela não tiver sido conhecida por ela demandar dilação probatória, hipótese na qual os embargos serão uma ação adequada. Se eu for um terceiro que teve esbulho da minha posse ou propriedade em função da execução fiscal movida contra outrem, eu posso propor embargos, mas desta feita de terceiro, 5 dias após a turbação ou esbulho, tá? Do meu conhecimento da turbação ou do esbulho. E, por fim, se eu perder todas essas oportunidades, eu ainda posso me utilizar de defesas heterotópicas, ou seja, aquelas defesas que são ações autônomas, prejudiciais à execução fiscal e não a ela incidentais, tá? Como a ação anulatória de débito fiscal. Feita essa retomada, então é hora da gente testar o que a gente aprendeu hoje. Constatada a dissolução irregular da pessoa jurídica em execução fiscal, é admissível o redirecionamento da cobrança para quem era sócio na data do fato gerador, mas não na data da dissolução. Quem não era sócio na data do fato gerador, mas era na data da dissolução. O sócio sem poder de gerência. O sócio que se retirou da sociedade antes do fato gerador. Então vamos primeiro analisar, meus caros, a letra C e a letra D. O sócio sem poder de gerência, ele nunca poderá ser responsável tributário, porque ele não preenche sequer os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Sem poder de gestão, ele não pode praticar atos de violação à legislação, nem aos estatutos, nem aos contratos sociais. Então, a letra C tem que ser de pronto excluída, porque descabe falar em responsabilização de sócios sem poderes de gestão. Por sua vez, a letra D também tem que ser excluída, porque esse sujeito não era sócio nem no momento do fato gerador, então ele não tem nenhum tipo de relação direta ou indireta com esse fato gerador a permitir a sua responsabilização. O que nos leva a reexaminar a A e a B. Então, a grande pergunta é: o responsável na dissolução irregular é aquele que o era ao tempo do fato gerador ou ao tempo da dissolução? Meus caros, por óbvio, ao tempo da dissolução, porque é a dissolução irregular que é o ato ilícito e não o fato gerador. E a responsabilidade, ela tem que se voltar contra aquele que praticou um ato ilícito. Portanto, a letra correta é a letra B, tá? Quem não era sócio na data do fato gerador, mas era na data da dissolução irregular. Temos, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo sobre essa questão. Próxima pergunta. Não é requisito para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos da execução fiscal. Letra A, liquidez e certeza do direito alegado. Letra B, garantia do juízo. Letra C, fumus boni iuris. Letra D, periculum in mora. Ora, por óbvio, o correto é a letra A, liquidez e certeza do direito alegado. Nós vimos isso, meus caros. Não é necessária a liquidez e a certeza, como a própria expressão já diz, é a certeza do direito. É a completa confirmação
documental, probatória desse direito. Não se exige isso tudo para se dar efeito suspensivo. Se exigem os requisitos da cautelaridade, fumus boniuris, ou seja, verossimilhança da alegação, tá? E periculum in mora, que é o risco da demora. E, além disso, nos embargos, tá, à execução fiscal, existe também garantia do juízo como prévia do próprio conhecimento desses embargos. Então, sequer eu posso propor os embargos sem garantia do juízo. Então, para eu ter efeito suspensivo, eu tenho primeiro que propor os embargos, hipótese em qual eu tenho que ter garantia, tenho que ter fumus boniuris e periculum in mora. Mas a liquidez e certeza do direito não são necessárias nesse momento. Então, a letra A é a correta. Próxima pergunta. Constitui uma defesa heterotópica em face da execução fiscal. Letra A, embargos à execução fiscal. Letra B, embargos de terceiro. Letra C, exceção de pré-executividade. Letra D, ação anulatória de crédito tributário. O que é uma defesa heterotópica, meus caros? A gente acabou de ver. É uma defesa prejudicial e não incidental à execução. Basicamente, é um tipo de ação que normalmente não seria utilizada para combater a execução fiscal, mas pelas circunstâncias do fato concreto, elas vão passar a ser utilizadas. A letra A nos fala de embargos à execução. Os embargos são a defesa típica da execução, então eles não são o caso. Mesma coisa os embargos de terceiro da letra B, são defesa típica da execução. Já a letra C, a exceção de pré-executividade, é uma defesa atípica, no sentido de não estar prevista expressamente na lei, mas ela não é uma defesa heterotópica, ela é uma defesa atípica. E, por fim, a letra D, ação anulatória de crédito tributário, essa sim é uma defesa heterotópica. E a letra correta, a ação anulatória de crédito tributário, ela, via de regra, não é utilizada contra a execução fiscal, mas ela pode ser utilizada contra a execução fiscal. Correta, a letra D. Meus caros, com essa aula a gente conclui a parte de ações exacionais e suas defesas por parte do contribuinte. A partir da próxima aula, a gente vai analisar as ações anti-exacionais, que são as defesas do próprio contribuinte, quando ele toma a iniciativa de combater exigências ilegais ou inconstitucionais do fisco. Nos acompanhe aqui na TV Justiça, no nosso curso de Direito Tributário, Processo Tributário, tá? E também nos canais das redes sociais da TV Justiça. Até a próxima aula, aqui no Saber Direito. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.